bastante. E qual é a assim. dica que você dá para quem chega e tá naquela situação da Dani, quando ficou doente, quando não sabia direito o que estava acontecendo? Porque você falou uma coisa que é muito verdade. Às vezes você tá ali doente, realmente, passando por uma depressão, passando por ansiedade, por várias situações, e na hora nem você sabe o que tá acontecendo, você não tem um diagnóstico. Exatamente. Às vezes você só vai se tocar do mar que você atravessou lá na frente, depois que você passa, né? E isso é muito difícil, Não, né? isso tudo, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, grávida do Apolo, Estela pequena, Estela ficava doente pra caramba na época, ela tinha muita infecção de ouvido. E era aquela coisa, barriga crescendo, trabalhando. Eu trabalhei até uma semana antes do Apolo nascer, fazendo pedicure e tudo mais, né? Os E eu desafios... trabalhava de 9 às 5 da tarde, pegava Estela na escola, ia pra casa, aquela rotina maluca, aquela loucura. E eu não tinha tempo, talvez, E aprendendo todo dia. para pensar que eu estava doente, psicologicamente. E eu tinha ataques de pânico, assim, durante a gestação da Apolo, no mínimo 2 por dia. Era uma coisa maluca, Vanessa. E eu não falava para ninguém. Eu acredito. Não falava para ninguém. E o que você sentia? Eu via até coisa, eu via estrela piscando, assim, luzes piscando. Tinha vezes que eu tava fazendo unha da cliente, assim, vinha aquela coisa assim do nada, eu não sabia direito o que acontecia, eu corria, ligava no consultório do médico, eu tô sentindo isso, eu não sei o que que é, será que tá acontecendo alguma coisa? Aí eles falavam, respira fundo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mais uma mãe doidinha. Tipo assim, welcome to the club. Yeah. E aí, Que fui, loucura, né, Dani? Era uma coisa muito louca. E aí, eu lembro que indo tirar as fotos de hoje, até que a gente tá refazendo umas fotos em casa, assim, pra trocar uns porta-retrato, né? E eu fui nessas fotos e vem todas as lembranças, né? Estudo e tal. Aí eu fui tirar as fotos de gestação e eu lembro, no caminho para aquele parque, eu tive um ataque de pânico dentro do carro, quieta, e ficava parada. Só tentava controlar a respiração, porque até então eu pensei que era um ataque de pânico, né? Me toquei que podia ser. Então eu comecei a pensar. Respira fundo, calma, tá tudo bem, tá tudo seguro. Eu tinha muito medo de morrer, porque eu olhava pra Estela e falava assim, gente, ela é muito pequena, e se eu morrer, o que vai ser dessa menina? Que não sei o Que quê, loucura. não sei o quê. Alucina, né? Você começa a ficar mais doida que já tá, né? E aí... Nossa, você nem curou uma, emendou outra. Então os hormônios não tiveram tempo nem de descansar direito, nem de ficar regular, nem de regular, né? Ficar... Nem de se encontrar como Sim, mãe, né? Porque foi tudo muito perto. Sim. E aí, quando a Apolo nasceu, aí que tudo ficou mais ainda intenso. Nossa. E eu só me toquei porque, assim, eu comia sem parar. E eu comia doce, assim. Eu comia açúcar puro, eu comia mel puro, eu comia tudo que era doce loucura, puro. né? Era uma Mas coisa isso louca. pode ser da gravidez também, né? Eu amamentei um atrás do outro, né? Sim, sim. E aí, só pra ganhei peso pra caramba, porque eu não ganhei na gestação do Apolo, eu ganhei depois. Depois enfiou mais Apolo pra dentro. Olha, e para dar uma pincelada nessa parte aí, em que você realmente adoece, né? Você não veio forçada, você não veio amarrada, não foi te imposto nada. Você veio por vontade própria. Exatamente. Né? Inclusive te deixaram lá 5 horas na salinha para ver se era aquilo mesmo e você não desistiu. Nem no né? teste. Então, e aí depois você até adoece, você não compartilha isso, porque você não aceita, você tá, às vezes, se questionando se quer ficar ou não, se quer ir embora. Enfim, qualquer um pode passar por isso. Qualquer um. E faz parte. Eu pode falo fazer que parte. É um processo que todo mundo passa e cada um lida diferente. Exatamente. Né? E só pra gente encerrar essa parte, qual é o conselho que você dá para quem enfrenta esse tipo de problema? Não necessariamente comendo lá açúcar puro, tomando 1 litro de mel. Não. Mas que percebe que tá difícil, que falta ar, que a gente alucina, que a gente vê estrelinha. Procure ajuda. Procure ajuda. Você vai encontrar alguém que vai te ajudar. Vai ser mais fácil. É difícil você enxergar, porque a gente acha que é um tabu, né? Procurar ajuda. A gente acha que a gente dá conta. A gente acha que é moleza. A gente acha que é uma fase. A gente acha que é assim mesmo. A gente acha que vai passar. Porque, na verdade, hoje eu enxergo que a depressão não é um caso que te leva à depressão. É um conjunto de coisas. É coisa que vem da infância. É coisa que pode ter acontecido recente, mas muitas vezes é uma bagagem que a gente está ali carregando e jogando talvez a poeira para debaixo do tapete, mas aquilo ali está no seu subconsciente. Chega uma hora que a bomba vai explodir.
Chega uma hora que o seu corpo não vai aguentar, sua cabeça não vai aguentar, né? Então, procure ajuda, né? Peça conselho, não tenha medo de procurar ajuda de um profissional. Eu nunca tomei remédio para depressão, mas eu comecei a fazer terapia, né? Depois da pandemia, que eu fui enxergar, olha, pra você ver o tempo, né? Isso, a pandemia foi o quê? 6 anos atrás, é que eu comecei a fazer terapia. E eu comecei a falar pro terapeuta todos esses medos malucos que eu tinha, né? E ele me deu respostas muito lógicas, né? Assim, uns tapa na cara mesmo, assim, bem dado mesmo para me enxergar. Calma aí, né? Não é muito bem por aí. E eu acho que às vezes falta na gente também muito amor. Não é falta de Deus, mas é falta de tranquilidade, sabe? A gente entra num looping muito louco, assim, de trabalho, 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 dinheiro, 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 dinheiro. E vicia. Porque a gente vem pra cá de uma realidade muito diferente da gente. A gente chega aqui e você começa a trabalhar, as coisas começam a ser palpáveis. E a gente, às vezes, a gente entra naquela fantasia, né? De tipo, nossa, agora eu tenho isso. Olha o carro que eu tenho. Olha a casa que eu moro. Olha o sapato que é isso. A gente fica naquela comparação. Isola. Enxerga que a sua vida é aqui. O lá tá lá, já foi, já passou, não importa mais, né? Então, pensa que você tem que estar bem para cuidar de quem você ama também, né? Porque eu olhava para os meus filhos e pensava assim, que tipo de mãe eles merecem ter, né? Que tipo de mãe que eu quero ter, que eu quero ser, que tipo de mãe eu quero que meus filhos olhem para trás e lembra, né? Eu quero me lembrar de uma mãe depressiva que fez isso, que fez aquilo. Não, mas se já aconteceu com você, ainda é tempo ainda de melhorar. É tempo de mudar, é tempo de buscar ajuda. E não tenha medo, né? Não tenha vergonha, não tenha o seu ego, né? O seu orgulho. Porque às vezes a gente fantasia, mas a realidade é essa. A gente precisa de ajuda. Sozinho não é impossível, mas é muito difícil. E sempre vai ter alguém para te estender a mão. Mas não pensa se aquela pessoa está te estendendo a mão com intenção de alguma coisa. Se entrega. Se entrega. Se é alguém que você acha que vai te ajudar, se entrega. Seja um psicólogo, seja um conselheiro, seja um amigo, seja um pastor, seja um padre, seja o que for. Se entregue e procure ajuda. Porque, infelizmente, acontece com muita frequência, né? E a gente joga poeira para debaixo do tapete. E aquilo ali vai encher. E a gente vive num mundo tão louco hoje, dessa correria que você falou. Todo mundo tão ocupado que não tem tempo para nada. Até o áudio para ouvir põe lá na velocidade de 1,5, 2, e correria. Que às vezes quem precisa se sente até constrangido de ter que buscar alguém, de ter que atrapalhar a rotina de alguém, de ter que pedir 5 minutinhos. Procure outra pessoa. Você está procurando a pessoa errada. Ao menos você sabe que você procurou a pessoa errada. Pro próximo, alguém vai te ajudar. Alguém vai te estender a mão. É o lugar errado, né? Exatamente. E não vai acontecer só dessa vez, né? Vai acontecer mais vezes. Procure uma pessoa diferente. Hoje você tem quem buscar. Tem, faço terapia. Também num salão daquele também, né? Ave Maria, hoje né? eu acho que eu escuto mais do que falo. Que bom que você consegue ajudar mais, então, do que levar mais, né? Precisar de mais. mais ou menos um ano pra cá, assim, eu mudei muita coisa. Eu tinha muita dificuldade de me impor, sabe? Você acha que você evoluiu? Evoluí muito. Porque eu precisei, né? Porque você vive com aquele nó na garganta, sabe? De tipo, deixa pra lá. Isso é terapia também, né? Pode ser o resultado dessa terapia que você tá fazendo. Ajuda bom demais. trabalho. Você tem que se expor, você tem que impor. Sua psicóloga brasileira? Eu faço online. Online? Nesse tempo aí, eu troquei de psicólogo uma vez. Eu fiz com um homem primeiro, que foi muito bom. E depois eu encontrei, quando começou a trajetória do Apolo, eu procurei uma outra psicóloga que era especializada na área dele para me ajudar na situação. Então, Entendi. Mas tá surtindo resultado, que bom. Olha, hoje eu olho de fora e sim, eu sei que eu estava em depressão. Mas quando eu estava lá, eu achava que não. Vamos deixar nesse último momento agora do nosso bate-papo,
para falar sobre a maternidade, os desafios da maternidade aqui, que eu sei que os seus não foram poucos. Você falou do parto, você falou de deixar filho para trabalhar, você falou de trabalhar gestante praticamente até a última hora, e tudo isso você passou numa fase que você não estava 100%, hoje você sabe. Mas eu quero que você fale dos desafios da maternidade sendo uma imigrante. São volta muitos, lá na primeira, né? volta na primeira. Não São pula muitos. ela, não pula ela. Começa ali no parto, né? Sim. Começa nos desafios ali no hospital mesmo, né? Que eu falei, né? Falou. A questão do preconceito que você sofre, né? E eu acho que, assim, na nossa cultura, de forma geral, a gente é muito acolhedor. Quando você vai no médico no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito assim. Muito humana. Muito humano. Aqui tá no livro lá, 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 2, e não se fala mais nisso, né? No livro fala que é isso e pronto, e acabou, né? E aí depois eu encontrei uma médica para ela, uma pediatra muito boa. Era uma hispana, muito, muito, muito boa. Mas depois que a gente mudou para Port St. Lucie, que aqui não tinha quase nada latino na época ainda. Tinha, mas não era como é agora, né? E aí começou outros desafios, né? E ali a comunicação ainda não era muito boa também, mas eu acho que quando você não comunica, dificulta muito. Muito. Porque se você depende só de médicos... Né? Só não deslancha. E se você depende só de médicos que falam a sua língua, fica muito limitado, sabe? Então eu acho que você tem que falar a língua. Parece bem assim estranho falar isso, mas é uma realidade, né? A gente tem que falar a língua. Um dos desafios da maternidade é esse. É a língua, é a comunicação mesmo. É você mesmo. ter a consciência que você vai precisar se comunicar. Sim, e eu lembro que o Kilder falava muito comigo, Daniela, você tem que aprender inglês. E quando a Estela começar a ir para a escola, como que você vai fazer? E eu ficava assim, ai, não me enche o saco. E ele estava certo. A gente fala assim, né? A gente não quer... que você não quer sair da zona de conforto, no né? começo a gente não quer. A gente não quer. E infelizmente você não vai ter alguém para ir com você todo o tempo. Tudo parece pressão. Tudo parece pressão. Tudo é encheção de saco. Exatamente. E aí, quando mudamos para cá, que eu comecei a aprender um pouco mais, né? Que era muito limitado. E, a língua é um. Médico, né? Comunicação com médico. Comunicação com escola. Aí começou ali outros desafios, né? Comunicação com escola. Aí acontece alguma coisa, como que você vai saber falar, explicar, perguntar, argumentar. Você vai só concordar com o que as pessoas te falam, principalmente, né? Quando você quer reivindicar alguma coisa, né? Você comentou que você teve um problema com seu filho, né? Acho que foi com seu filho quando ele começou a ir para a escolinha. Ou com a sua filha? Parte? Você teve algum problema numa escolinha com eles, que você, de maus tratos, alguma coisa assim? Nessa escolinha, na questão nem envolvia mais a questão de comunicação. Meu inglês estava um pouquinho melhor, mas enfim, comunicação primordial. Tá. Não se discute. Não se discute. Senão você não vai conseguir ser a leoa que você pensa que você é como mãe. Porque... Ou você vai precisar de alguém o tempo todo para te ajudar, ou você vai ficar só assim, ok. Aprender para não depender. E as pessoas vão te ajudar. Se você comunica, as pessoas vão te ajudar. Tá. Enfim, a questão de confiar, né, em pessoas estranhas, da questão do que aconteceu. Estela era criança que apanhava na escola. Teve uma semana que ela veio para casa mordida 3 vezes, assim, com mordida. Porque criança se morde. A minha caçula foi muito mordida. E nem era na escola, era dentro do próprio condomínio. Sério? A Estela era que era mordida. Era mais tranquila. Não, ela era também a mordida. O Apolo era o que mordia. Eu tive as duas situações. O que morde e o que é mordido. Você teve dos dois lados, né? Mas com a Apolo, já não envolvia a comunicação, né? Não envolvia comunicação, envolveu mais mesmo o desafio que a gente passa, porque quase ninguém tem a oportunidade de se tornar uma dona de casa quando está aqui. A gente tem que trabalhar, né? Porque senão a vida não anda. Qual que é o ponto quando você muda para outro país de forma geral? Construir a vida. Então a gente chega aqui, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo que tem idade para trabalhar tem que trabalhar. Porque senão ninguém paga conta, né?
A vida não é tão barata assim quanto parece. E aí o Apolo foi para aí depois que o Apolo nasceu, eu fiquei em casa por 8 meses. Ele foi para um daycare, que a Estela ia também. E aí a Estela saiu desse daycare com 4 anos para ir para um VPK, né? E o Apolo continuou. E aí tinha uma senhora que trabalhava lá por muitos anos, que era um amor de pessoa. Ela não falava inglês, ela falava só espanhol. E aí ela era professora dele, ela era professora das crianças de 0 a 2 anos. E aí ela saiu, aí esse daycare era bem pequeno, só tinha uma classe de 0 a 2 anos e uma de 2 a 4. Eles transferiram ele para a sala de 2 a 4. E a dona queria expandir, a gente praticamente se tornou amiga, muito próxima mesmo, a dona. E aí ela passou o Apolo para essa classe dela, de 2 a 4 anos, e contratou uma pessoa nova para ajudar ali as duas classes. E para mim, eu acho que é um sinal de alerta muito grande que essa senhora muito boa pediu demissão do nada. Ela trabalhava, ela tinha uns 7 anos já. Tipo assim, por que ela saiu e foi embora? E eu lembro que eu ainda cheguei lá, a dona ainda virou pra mim e falou assim, não, a Mrs. Ana simplesmente saiu e foi embora hoje, ficou brava com ciúme porque eu contratei outra. Eu falei, gente, que estupidez, né? Ir embora porque contratou outra, ficou com ciúme. Mas sabe quando, assim, no fundo Não do convence, seu pensamento, você fica assim... Ela era muito boa, muito humilde, sabe? Assim, uma pessoa que você... Eu não parecia que acredito tinha esse ego, né? que tinha esse tipo de sentimento. Enfim. Aí, uma vez, eu vi a Mrs. Ana, que ela fez babysitter pra mim umas 2 vezes, quando eu precisei, nesse meio tempo. E aí, ela nunca comentou, manteve uma ética, assim, você via que ninguém falaria sobre o assunto, eu também não ia perguntar. Um dia eu chego para pegar o Apolo, saí do trabalho, peguei a Estela, tô lá parada, é um daycare, é uma casa, mas é só um daycare. E eles você não entra dentro do daycare, ela abre a porta e te entrega a criança de acordo com o pai que bate na porta ali. Ela tinha uns 3 pais na minha frente, eu fiquei mais para trás um pouco. E ele sempre foi um menino, assim, muito esperto. Muito esperto. Sabe aqueles meninos assim... Aonde eu ia, todo mundo sabia o nome dele. Fora da curva. Apesar de ter um nome diferente, e a mãe vivia gritando o nome dele. Apolo, vem cá, Apolo, vem cá. Mas ele nunca... Igual, tipo assim, a gente tem convivência com pessoas com outras crianças, vai em festa, vai em parque. Ele nunca agrediu ninguém, assim. Enfim, um dia eu tô lá nesse dia, aí ela abriu a porta com o bebê no colo, essa nova senhora. Que eu fiquei conhecendo também. Ela tinha um netinho que ia lá nesse daycare junto com a Estela. Ele já estava nessa época na escola, outra escola também. Ela com o bebê no colo, segurando as bolsas no outro, abriu a porta. Ele olha por baixo dela, assim, me viu. Que ele me viu, ele saiu correndo. Que ele saiu correndo, ela gritou em espanhol. Meu Deus, o furacão tá saindo. Quando ela me viu, ela Não parou. Não precisa falar a verdade na minha frente. Escuta, quando ela falou isso, sabe quando você dá aquela risadinha assim? Enfim, ela falou, desculpa, eu vou pegar as coisas dele, que não sei o que. Ela não pediu desculpa por ter chamado ele daquele jeito, né? Ela foi... Só um hurricane. Aí ela foi lá dentro, pegou as coisas dele, me entregou, fui embora. Fui embora, ok. Passou umas 2 horas, eu falei, esse negócio não tá ok, não. Tá alguma coisa de errado nesse negócio. Você não digeriu.